Good morning, Unity Church. É sempre um prazer servir a essa igreja. It's always a pleasure to serve in this church. Sou muito grato a Deus pela Unity Church. I'm so grateful to God for this church. Não somente pela parceria que ela tem com a Igreja do Redentor, Not just because of the partnership that this church has with Redentor Church, mas pela visão de apoiar outras igrejas, outras plantações. but for the vision to help other churches and other planters churches. E desde 2013, 2014 eu tenho sido abençoado através da generosidade dessa igreja. So since 2013, 2014, I've been blessed by this church Através das iniciativas da Union Church junto com o Restore Brasil. through what Unity Church has been doing with Restore Brasil organization. Então é um prazer estar aqui servindo os irmãos nessa manhã. So it's a pleasure to serve you here in the church. Quando o pastor Craig me convidou para trazer a palavra nessa manhã, Well, when Pastor Craig calls me to help this church, to preach in this church this morning, ele me disse que vocês estariam falando sobre uma nova série de mensagens he told me that he was going to start a new series que tem como título Edificando uns aos outros. that has like a title, like we said, Building Up One Another. E nós temos conversado muito sobre esse tema aqui durante as nossas conversas, durante as semanas. And we've been have time to talk about this message, this topic through the week. E nós, na Igreja do Redentor, também estamos falando sobre esse assunto. And we at Redentor Church, we've been talking about the same message. E é interessante porque esse tema de edificar uns aos outros And it's interesting because this topic, building up one another, é algo fundamental para a igreja, it's something that very strong base for the church. mas se nós não dermos importância para isso, But if we don't give enough importance of this, nós nos esquecemos For this. facilmente we forgot easily desse ponto fundamental da vida comunitária da Igreja de Cristo. we forgot easily of this strong point of the church of Christ. E a palavra de Deus nos diz que, através do sacrifício de Jesus, The word of God, it says through the Jesus Christ sacrifice, não só uma barreira que trazia separação entre nós e Deus foi desfeita, not just a barrier between us and God was broken, mas também a barreira entre nós e os nossos irmãos. but the barrier from us and our brothers and sisters. E eu acho interessante porque a Union Church é um bom exemplo disso. And I think so interesting because Unity Church is a big example of this. Porque aqui nós nos reunimos com pessoas de diferentes nações, Because here we are together with people from different places of the world, diferentes culturas, different cultures, diferentes línguas. different languages. Eu estou aqui pregando em português, I'm here preaching in Portuguese. tem um outro brasileiro me traduzindo para o inglês. There is a Brazilian translating from Portuguese to English. Algumas pessoas estão entendendo o que eu estou Some falando, of you understand what I'm saying. outros estão entendendo o que eu estou falando e o que o Renato está falando, Other is understanding what I'm saying and what Renato is trying to say. e outros estão entendendo só o que o Renato está falando, And other is understanding just what Renato is saying. mas todos nós entendemos uma mesma linguagem, But everybody understands the same language, a linguagem do the Evangelho. language of gospel. E essa barreira foi desfeita. And Nós, this nós, barrier was broken. nós somos um só povo, We are one people. não por causa do país onde nós nascemos, Not just because the country was born, não por causa da língua que nós not falamos, because the language we speak, mas por causa do sacrifício but de because Jesus. of the Jesus Christ sacrifice. E um dia todos nós viveremos eternamente com Ele, And one day we're going to live forever with him, falando a mesma língua, speaking the same language, vivendo no mesmo lugar living in the same place, e adorando o mesmo and Deus, adore the same God como fazemos agora. as we do now. Então, através do sangue de Jesus, não há nenhuma separação, nenhuma barreira de qualquer natureza. So through the blood of Jesus Christ, there is no separation, not at all. Como não tem nenhuma separação, nenhuma barreira As there- entre nós, entre mim, entre você, As there is no separation between me and you,
Como nós devemos viver? how we can live, how we should live. A palavra de Deus diz que nós devemos amar uns aos The outros. Word of God, it says that we need to love one another. E essa é a base And this is the base para a vida comunitária da igreja. of a community life in the church. Que uma igreja, mesmo com muita diversidade, A church with, even with a lot of diversity, ela deve produzir unidade. it needs to produce unity. E a unidade, ela é fruto da maturidade. And unity is a fruit of maturity. E hoje nós vamos falar sobre uma afirmação que Tiago faz em sua carta. And today we're talking about what James says in his letter. E essa afirmação é a seguinte: confessem uns aos And outros. this affirmation is confess to one another. Maturidade é o tema central da carta de Tiago. Maturity is the main point of James' letter. Logo, confissão é fruto de maturidade, fruto da maturidade. So confess is a fruit of maturity. Vamos nos colocar de pé para a leitura Please da palavra stand de up and Deus. let's read the Bible. Tiago 5, a partir do James versículo 5 13. from verses 13 to 20. Você pode ler. Is any one of you in trouble? He should pray. Is anyone happy? Let him sing songs of praise. Is any one of you sick? He should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise up if he has sinned. He will be forgiven. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Eliah was a man just like us. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Again, he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. My brothers, if one of you should wander off from the truth, and someone should bring him back, remember this: whoever turns a sinner from the error of his way will save him from death and cover over a multitude of sins. Vamos orar? Let's pray. Pai querido, nós te louvamos Dear Father, we praise you pela sua palavra. for your word. Através da Bíblia nós podemos conhecer o Senhor Through the Bible, we can know you, God, e encontrar o caminho da salvação. and find the way of salvation. Por isso eu te peço que o Senhor fale conosco nessa So manhã, please talk to us, God, através da sua palavra, through your word, e que nós possamos estar atentos e sensíveis para ouvir a tua voz. and keep our eyes and sensitive and our ears sensitive to hear your voice and see you. No nome de Jesus é In que nós Jesus' oramos. name we pray. Amen. Pode se assentar. Please have a seat. Tiago começa a sua carta falando sobre oração. So James started his letter talking about prayer. A carta de Tiago começa com esse assunto. James' letter starts with this prayer. E nós vemos aqui os últimos versos da carta, And what we can see in the last verses of the letter, Tiago falando novamente sobre oração. James finished talking about prayer. Ele lista algumas situações He points some situations e nos exorta sobre uma vida de oração and tells us about a life with prayer em diferentes in situações, different kind of situation, mas apontando para uma realidade de um cristão maduro. but pointed to a reality of a maturity Christian. Que um cristão maduro é uma pessoa que cultiva uma vida de oração incessante. A Christian person is the one who has a prayer life constantly in his daily days. E existe uma atitude oposta à oração, And there is an attitude opposite of the prayer, que é a murmuração. which is murmur. Logo, se a vida de oração é sinônimo de maturidade, So if a prayer life is
it means maturity. Murmuração é sinônimo de imaturidade cristã. Murmur is the opposite. It means immaturity. Então, se você estiver passando por um problema de qualquer natureza, So if you have been through a problem in any kind, ore, pray. não murmure, Do not murmur. apenas ore. Just pray. Essa é a primeira coisa que nós This aprendemos. is the first thing that we learn at James. Devemos orar sempre em qualquer circunstância. We have to pray always. It doesn't matter what circumstances we are passing through. No sofrimento, devemos orar pedindo a Deus para nos livrar do sofrimento. In suffering, we have to pray to God, please get us free from this moment. E se Ele não nos livrar do sofrimento, If it wasn't His will to get us free from the suffer, Deus vai nos dar sabedoria através da oração God will give us knowledge para atravessar o sofrimento. to pass through this suffering time. Diante da prosperidade, So if we face the prosperity, também ore. please pray. Agradeça a Deus por isso e peça sabedoria a Ele para saber lidar com a prosperidade. Be glad and ask God, please God, drive me into the way that I will glorify you in the middle of the prosperity. Para que a prosperidade não se torne para mim um ídolo. So the prosperity cannot be an idol in my life. Deus pode transformar qualquer tipo de circunstância, God can transform any kind of circumstances, qualquer tipo de circunstância. anyone. Mas se Ele não transformar, But if He doesn't, o Senhor vai te capacitar para suportar essa God circunstância. will give you enough support to pass through this time. Paulo ele tinha um problema de saúde, o apóstolo Paulo. Paul had a health issue in his life. Que ele denominava espinho na carne. He called it espinho in the flesh. Paulo pediu a Deus para que ele Thorn in tirasse the esse flesh. espinho. And Paul asked God to take that thorn out of his body. Mas Deus não tirou esse But espinho. God didn't, we know this. Mas capacitou Paulo a suportar esse espinho. But God gave him enough support so he could pass through that situation. Mas uma pessoa madura, But a maturity person, um cristão maduro, a maturity Christian person, a sua oração não é só a respeito da sua individualidade. his prayer is not about him as individual person. Ele não ora só por si. He doesn't pray for himself alone. Ele ora também por outras He prays pessoas. also for others. A maturidade nos leva a uma vida de The oração maturity drives us for a prayer life e também uma vida em comunidade. and of a life in community. Por isso, a segunda coisa que nós enxergamos nesse trecho da carta de Tiago That's why the second thing we can see at James' letter, é a respeito do cuidado. it's about care. Tiago instrui aquele que sofre, James teach the one who suffer, instrui a depender do cuidado mútuo, teach how to depend of the mutual care. chamando os presbíteros da igreja para orar por ele. Call the elders to pray for him. De alguma forma, Tiago está ensinando a respeito do reconhecimento James is somehow teaching how to recognize do reconhecimento da autoridade espiritual da igreja e da dependência de cada um ao corpo de Cristo. the authority in the church and also to recognize the community life depending in Christ. Logo, a maturidade cristã não me traz um sentimento de autossuficiência. So the maturity doesn't brings me a feeling of selfish control. Pelo contrário, me mostra o quanto eu sou dependente de Deus Totally the opposite. It shows how I'm dependent on God e dos meus irmãos. and how I'm dependent on others, brothers and sisters from the church. Que, na verdade, a igreja é o corpo de Cristo. Because actually the church is the body of Christ. A igreja é o braço de Deus para que eu receba cuidado. The church is the arm of God so I can receive care. Tiago também instrui, aqui ele fala sobre a unção com óleo. James actually talks as well about the unção with oil. Anointing with oil. Que nos traz um outro princípio, That drives us to another point. que a oração não nos deixa parado. That the prayer doesn't put us in standby.
Naquela época, o óleo de melhor qualidade And that times the oil, the best quality of oil, era usado para fins was medicinais. used also for the medicinal things. Era como um remédio. It's like it's like a drug, medicine. Logo, Tiago nos instrui que So- nós devemos orar Tiago drives us and teach us that we need to pray. We need to pray. e nem por isso nós devemos deixar de usar os recursos And it's not because we pray that we need to give up of the other resource outros recursos disponíveis. that we have. Ele não está falando que a oração tem um papel secundário. He's not saying that the prayer is a secondary thought. Like Mas ele está secondary falando things. de um Deus que também dá sabedoria aos homens. But he's saying that we serve a God that also gives knowledge for the man, Essa sabedoria para poder the promover o people. bem. so can promote. Então, tudo good que é things. fruto de bondade, inteligência, justiça, criatividade, provém de Deus. So everything that we can see in the world, like creativity, like knowledge, comes from God. Se quem cura não é a oração em si, mas o Deus da oração, If the prayer, if what cure is not actually the prayer, but the God of the prayer, quando nós somos curados através da oração, mas também através de um tratamento médico, when we've been cured by a prayer or even from medicine, ainda assim fomos curados por Deus. we've been cured by God. Porque foi Deus que deu inteligência e capacidade ao homem Because God gives knowledge for the para promover o humans bem. to promote the Tudo good que há de things. bom, Everything that is tudo que há good, de belo, that is beautiful, que promove o bem, a that justiça, promotes the good things, the justice, vem de Deus. comes from God. Deus, ele nos instrui na sua palavra a agirmos assim. God drives us in His word E nós vemos esse for us princípio, to do like this, and we can see this easily. que nós devemos orar That we have to pray e agir. and act. Então nós temos que orar por qualquer tipo de doença, So we have to pray for any kind of sickness. para aquelas que humanamente não têm cura, For those that we can see like don't have any cure. There's no way to cure. mas também para aquelas doenças que humanamente são simples de serem But for the curadas. sickness that is simple to be cured, like a headache, a fever. Exatamente. Porque nós temos a tendência So our tendency de pedir a Deus uma cura is to ask God a cure somente quando nós recebemos um diagnóstico que just Aparentemente não tem cura. when we hear and we receive from the doctor something that apparently doesn't have cure. Mas um cristão maduro But a maturity Christian ora em qualquer circunstância. pray all the time for any kind of circumstances. Tiago, ele, ao falar sobre o cuidado e sobre a oração, James, when he was talking about the cure, about the prayer, ele vai falar sobre uma terceira característica da maturidade he will cristã, talk also about the third characteristic about maturity. que ele fala que é a confissão. And he says that is the confession. Ele não fala, quando diz a respeito da doença, que Deus sempre vai nos curar. He doesn't say that when he's talking about the prayer, he's not saying that God is always gonna cure us. Que não é a minha condição que vai determinar a cura. It's not my condition that is gonna to determine that I'm gonna be Que Deus ele é cured. soberano e ele é sempre glorificado God will be always glorified na vida daqueles que servem a in ele. the life of the ones who serve Him. Mas quando nós vemos ele falando sobre confissão, But when we see Him talking about confession, ele diz que esse remédio He says that this medicine vai nos trazer cura para a nossa maior doença. will bring cure to our biggest sickness. Que quando nós confessamos os nossos pecados, Because when we confess our sinners, nós seremos curados. we will be cured. Nós seremos curados da maior das nossas We will doenças, be cured from our biggest sick, que é o pecado. which is the sickness.
Esse texto, de alguma forma, ele é difícil. This, which is the sinner, sorry. This text, it's not easy to understand. Porque, de alguma forma, Because somehow, ele pode dar a impressão para algumas pessoas for some people, can give a wrong impression que se você tem alguma doença física, that if you have a flesh sickness, isso significa que você pode pensar que é por causa de algum pecado que você cometeu. it can drive you to understand that it's because of your sinner. Na verdade, a doença tem origem no pecado. Actually, the sickness it's been original from the sickness. Sorry. Yes. Mas o que nós aprendemos com a palavra de Deus é que o fato de você estar doente But what we can see in God's word is in the fact that you are sick. não significa que você está doente porque você cometeu um pecado. It doesn't mean that you're sick because you committed a sin. O que a palavra de Deus nos What ensina God's word says é que nós is that ficamos doentes we got sick porque um dia because one day nossos primeiros pais pecaram. our first parents committed sin. E embora Deus nos livre And we know God can put us free from the sinner. da escravidão do pecado, nós continuamos vivendo com a realidade do pecado. We can still live with the reality of the sinner. E uma dessas realidades é viver aqui nesse mundo podendo ficar doente, passando por And problemas. one of these realities is being in this world, passing through those strong moments of sickness and not in troubles. Mas a esperança que temos no But Evangelho our hope that we can find in the gospel é que um dia nós ressuscitaremos com Deus is that one day we're going to live the eternity with God. e seremos livres de todo o mal. And we'll be free from all evil. Seremos curados, We're going to be cured. não ficaremos mais We're not gonna be sick anymore. não passaremos mais por doenças. We're not gonna be through the sickness. E o que nós vemos aqui é Tiago fazendo uma relação And what we can see here is James doing this relation entre a realidade do pecado between the reality of the sin e a realidade de uma doença. and the reality of a sickness, of a sick. Que da mesma forma que a doença ela nos prejudica, ela nos machuca, It's the same way that a sickness can put us down. o pecado também faz isso conosco. The sinner do the same. The sin do the same. E ele nos incentiva, ele nos ensina a confessar os nossos pecados James uns saying aos outros. this, he drives us to confess our sinners one to another. Ele não está falando que se você confessar o seu pecado a outra pessoa, você vai ser perdoado. He's not saying that if you confess your sin to another person, you're gonna be perdoado, Forgiven. forgiven. O que a palavra de Deus nos fala é que se confessarmos os nossos pecados a Deus, nós seremos perdoados. What God is saying, His word is, if we confess our sinners one to another, we are gonna be forgiven. É a nossa confissão a Deus que nos traz o perdão. It's our confession to God that's gonna bring us forgiveness. Então, por que ele fala que nós devemos confessar os nossos pecados? So why James driving us to confess our sinners one to another? Tiago, ele está falando que nós dependemos uns dos outros James is saying that we depend one to each other para lutarmos contra os nossos to pecados diários. fight together to our daily sinners. E existem algumas mentiras ou alguns pensamentos And there is some thoughts, wrong thoughts, que nos desmotivam that don't give us motivation para ter essa atitude de confissão uns aos to outros. start this attitude to confess our sins one to another. Primeiro é a falta de maturidade. First of all, it's because there isn't maturity. Sua, Yours, de confiar em outros cristãos, our maturity to believe that we can confess to other Christians, e a maturidade também de recebermos a confissão dos nossos and the irmãos. maturity also to hear the confession from others. O nosso medo do julgamento e o nosso desejo por We're aprovação. so afraid to judge, and we are so afraid to be disapproved by others.
A segunda razão que nós não confessamos os nossos The pecados second uns reason aos that we outros do not confess our sinners one to another é o fato de que nós temos is dificuldade the fact that we have difficult de desenvolver relacionamentos profundos e sinceros com outros cristãos to develop a relationship with other Christians dentro da nossa comunidade de fé. inside of our community of faith. A minha indisposição para ter conversas difíceis I'm not able to talk and to talk with difficult conversation, to have difficult conversation to another person. porque amizades verdadeiras Because a true friendship são aquelas que eu não tenho medo de ter conversas are difíceis. the ones that I'm not afraid to have difficult conversations. Outra razão que eu não confesso o meu pecado a outras pessoas Another reason that probably I do not confess my sins to another é a person ilusão de achar que eu não tenho pecados. is the thought that I don't have any sin. Mas a palavra de Deus em 1 João diz que quando nós pensamos assim, nós somos mentirosos. But God's word says when we think that we don't have sin, we're not sinners, we are liar. Outra razão é a falta de confrontação, Another reason is the lack of confrontation, a fim de descobrir quais são os meus verdadeiros ídolos. to think about understanding what is my idols. E a última razão é a ilusão And the last point is delusion, de acharmos que podemos lutar sozinhos to think that we can fight by ourselves contra os nossos pecados. against our sins. Esse é o grande problema. This is a big problem. É contra isso que Tiago está falando. It's against this that what James is talking about. Que da mesma forma que eu busco ajuda It's the same way that I try to find help para as minhas doenças físicas, from a doctor, for example, to heal me usando a medicina, using the medicine, pedindo oração, asking prayer. eu também preciso de outras I pessoas also ask other people para lutar, para superar os meus pecados. to fight with my sins. O que Tiago está fazendo aqui é a What James is comparação saying is comparing da luta contra o pecado, the fight against one sin com o nosso esforço em superar uma doença. with our power to fight with a sick. Ninguém é tão santo que não peque. Nobody is sent that doesn't sin. Logo, todos nós precisamos confessar e estar disponíveis So everybody needs to confess and be able para ouvir os nossos irmãos to hear our brothers and sisters que estão lutando contra o that are pecado. fighting with their own sins. Um pedido de ajuda feito If someone is asking help, e esse pedido sendo atendido por outro irmão and this help is attended by other, pode salvar um casamento. can save a marriage. Um pecado consumado A sinner being consumed pode destruir um casamento, can destroy a marriage, um ministério, ministry, uma carreira profissional. career. Mas quando nós confessamos e estamos disponíveis a ajudar aqueles que confessam a nós, But when we confess and when we are able to help others to confess their sins with us, nós temos a possibilidade we have the possibility de ajudar to help um irmão que está perdendo a luta contra um pecado. a brother that is losing a fight against his own sin. E nesse caso, In this case, a confissão pode e deve ser the confession can be a ajuda necessária para que aquele pecado não seja consumado. a help that drives that person, that brother and sister, to not consume that sin. Confissão Confession. é coisa de crente maduro. It's something about maturity Christian. Às vezes nós achamos que confessar, expor o nosso pecado a um irmão We sometimes think that if we show our sin to another brother and sister, é um gesto de fraqueza, it's a gesture of weakness. mas é exatamente o But contrário. it's totally the opposite. É um gesto de maturidade, It's a gesture of maturity. porque todos nós precisamos ter a maturidade para reconhecer Because all of us needs to have the maturity to recognize que nós somos pecadores, that we are sinners, que nós devemos superar o nosso orgulho, that we need to go above our own proud.
a nossa Pride. superar a nossa idolatria pela aprovação. Superar our idolatry of adoration. E ir a outro irmão maduro e confessar os nossos And go pecados. to another brother or sister that has maturity and confess to them our Pedir sins. ajuda, se Ask expor help, expose yourself. e encontrar nesse irmão maduro And finding this brother and sister maturity. e encontrar alguém que vai ser seu parceiro de oração, And find someone that's going to be your partner, your prayer partner. alguém que vai lutar contigo Someone contra aquele that's going to pecado. fight with you against that sin. Quantos pecados que nós cometemos How many sinners we committed que nos trouxeram prejuízos, that brought us mas pecados que poderiam ter sido evitados. damage. And some others that we could, be strong with and fight and win. Que teriam sido evitados se nós tivéssemos pedido ajuda a alguém antes de cometermos If esse we pecado. could ask before help, for someone else help and fight with us. Então, So, confesse. confess. Mais do que isso, More than this, assim como você deve confessar os seus pecados uns aos outros, like we need to confess our sinners one to another. que sendo esse um sinal de um cristão maduro, And being this a point of a maturity Christian, você deve estar disponível também para ouvir a confissão you dos have to seus be irmãos. able to hear the confess of your brothers and sisters' sins. Olhando para aquele irmão, Look into that brother, não com um olhar de condenação, not like a condemnation eyes, with condemnation eyes. entendendo que você também é um pecador, Understanding that we are also sinners, que você também luta contra that we pecados fight against the sin. e que naquele momento você deve ser um instrumento And de in Deus that moment, you have to be in a tool of God para ajudar aquele irmão to também help na that luta, brother that is fighting as na well sua luta. in his own fight. Quantas vezes How many times você não permitiu que outros cristãos you didn't let other Christians não se aproximassem de você? be close to you? Quantas vezes nós não permitimos que outros irmãos se achegassem a How nós? many times we didn't let other brothers and sisters come Não tratando close, com igual cuidado, not treating them with the same way, não aceitando os nossos not irmãos being accepted them, que igualmente foram aceitos por that Cristo. equally has been accepted by Christ, Porque nós construímos barreiras because we build barrier que afastam os nossos irmãos, that put them so far from que us, trazem separação. that separate us from our brothers and sisters. Mas o Evangelho nos diz But que the Deus gospel says destruiu a that barreira que God trazia separação. destroyed the barrier that brought separation. Que não há mais separação There's no more separation entre nós e os between nossos us irmãos. and our brothers and sisters. Por isso nós precisamos entender That's why we need to understand que o Senhor Jesus destruiu, that our Lord Jesus essa barreira. Christ destroyed this barrier. que quando estamos em Cristo, And when we are in Christ, nós já estamos livres we are already free da escravidão do pecado. from the slave of the sin. Mas enquanto nós não estivermos na eternidade com Ele, But as we are not in eternity with God, nós Yet. continuaremos vivendo we will continue living com a presença do pecado. with the presence of the sinners, the sin. E Deus usa And God used a sua igreja His church como um instrumento as a tool para nos ajudar to help us a superar o pecado. to fight with the sin. Não viva sob a ilusão Don't live with the delusion que você pode superar os seus pecados that sozinho. you can by yourself fight with your sin and win. Também não viva na ilusão Don't live as well with delusion de que os pecados do seu irmão that your brothers or sisters' sin são problemas apenas dele. are their own problems. Os problemas dos seus irmãos The problems of your brother and sister também são seus are problemas. also your own problems. Por isso Deus está edificando a sua igreja That's why God is empowering His church para edificarmos uns aos outros. to empowering one to another. E
E por que que ele nos pede isso? And why he's asking us this? Nós encontramos essa resposta quando nós olhamos para Cristo, We can find this answer when we look to Jesus Christ. que foi aquele que, mesmo sem tendo cometido pecado algum, Jesus was the one that never committed sin. levou sobre ele He put by himself as consequências, a consequência the consequence dos nossos pecados. of our sins. É aquele que, sins. mesmo sendo inocente, He's the one that has been even innocent, sofreu a condenação suffered the condemnation daqueles que eram culpados. of the ones that are real guilt. E se nós somos discípulos de Jesus, And if we are disciple of Jesus Christ, entendemos que ele se entregou por nós, we understand that he put himself in our place. nós devemos entender que ele também nos libertou, We understand also that he put us free para que nós carregássemos os fardos uns dos outros. so we could support os One another. fardos, one another. Por isso, That's why a palavra que nós lemos aqui nessa manhã the word that we just saw here this morning, não é simplesmente um conselho de Tiago it's not about James counseling us para que as coisas andem bem, so the things can make easily, smoothly and going better. mas um conselho que você pode seguir ou não. It's not something that we can follow or we can decide not follow, Mas é uma consequência inevitável a partir do Evangelho. but it's a consequence that there's no other way than this consequence through the gospel. E tudo começa pelo reconhecimento And de que nós somos pecadores. Everything starts we recognizing ourselves as a sinners. E essa consequência nos traz uma responsabilidade And this consequence drives us to a responsibility, uns com os outros. one to another. Não só a responsabilidade de pedir ajuda um ao Not outro, just the responsibility to ask help one to another, mas também de estar disponível but also to be able para oferecer ajuda to offer help àqueles que estão to the precisando. ones who really need. Ninguém é tão forte que nunca precise de ajuda a alguém. Nobody is so strong that doesn't need help from another. Então, tanto confessar So if we confess, quanto ouvir a confissão dos nossos irmãos or if we hear the confession of our brothers and sisters, é resultado de uma vida is a result of a life de maturidade of a cristã. maturity, a Christian maturity life. Não deixe que a ilusão Do not let the illusion que confessar o seu pecado é sinal de fraqueza. that confess your own sin is a sign of weakness. Da mesma forma, não deixe que The o seu same senso way, don't let yourself, de justiça própria your vision of own justice, faça com que você olhe para o seu irmão make you look at your brother or sister que está te pedindo ajuda. that is asking you help. Não olhe para ele como se fosse alguém pior do que você, Do not look at them like a worse person than you are, mas tente olhar but look com at graça. them with grace. Tente olhar para esse irmão da mesma forma que Cristo olhou para Look você. to this brother and sister the same way that Jesus Christ looked at you. Porque a palavra de Deus diz lá em Romanos 5 Because the word of God, it says in Romans 5, que ele demonstrou o seu amor por nós that he shows his own love to us quando nós ainda éramos seus when we inimigos. were his enemies. Deus olhou para nós, God looked at us, pecadores. sinners. Nós não éramos merecedores da sua graça. We never deserved his grace. E ainda assim ele enviou Jesus And even Cristo like para nos this, salvar. he sent Jesus Christ to save us. Ele fez por nós aquilo que nós não poderíamos He made fazer. to us what we could never do. Então, quando nós vemos um irmão nosso So when we see a brother or sisters em pecado, committing sin, nos pedindo ajuda, asking us help, nós devemos nos lembrar we have to remember que nós também somos that pecadores. we are also sinners. Que um cristão arrependido, That a Christian that is que luta contra o pecado, repent, yeah, that fights against his sin, é um irmão que foi igualmente aceito is a por Deus. brother that was in the same way accepted by Jesus, E naquele momento, from God. And in that moment, Deus quer usar você como um instrumento God wants to use you as a tool para edificar a vida daquele irmão. to help that brother or sister.
E sabendo que em algum outro momento and knowing that in any other moment pode ser aquele irmão can be that brother or sister, um instrumento de Deus para te ajudar the tool to help you na luta contra o seu pecado. in your own fight with your own sin. Não olhe quando você vê um irmão em pecado, não compare aquele irmão a você. Don't look at a brother or sister, and when you see he's as a sinner, do not compare his sin with your sin, himself with you. Mas olhe para Cristo. But look at Jesus Christ. Jesus é o exemplo de homem perfeito. Jesus is the example of a perfect man. Quando nós olhamos para When you Cristo, look at Jesus Christ, independente do pecado que o seu irmão it cometeu, doesn't matter what kind of sin your brother or sister committed. mas quando você olha para Cristo, você vê que você também é pecador, But when you see Jesus Christ, you realize that you are sinner as well. que você também não merece a graça de That you Deus. don't deserve the grace of God as well. Mas ainda assim Deus But exerceu even misericórdia. like this, God put His grace and mercy on you. E como discípulos de Jesus, And nós like também disciples of somos Jesus Christ, we already are instrumentos de misericórdia uns aos outros. tool of mercy one to another. Então, confessem os pecados So uns aos outros. confess your sin one to another. Nós não somos autossuficientes. We are not self-sufficient. Yeah. Nós We are not precisamos uns dos self-sufficient. outros We need one to another na luta contra o pecado. to fight with the sin. Vamos orar. Let's pray. Pai querido, nós te Dear louvamos, God, we praise you porque um dia o Senhor nos salvou, because one day you saved us, mesmo sem merecer. even we don't deserving. O Senhor demonstrou o seu amor por nós. You show your love for us. Nós te louvamos porque o Senhor nos salvou e nos fez corpo de We Cristo. praise you because you saved us and you make us the body of Christ. O Senhor nos trouxe a essa comunidade de fé, God brought us to this community of faith para que nós possamos servir uns aos so outros. we can serve one to another. Por isso eu te peço, Senhor, That's why, God, I ask you, se há algum irmão ou uma irmã aqui if there is any brother or sister que está lutando sozinho contra There is- algum tipo de pecado, that is fight alone with any kind of sin, encoraje esse irmão, please encourage this brother and sister, não somente a confessar esse pecado ao Senhor, not just to confess this sin to you, Lord, mas ao confessar esse pecado ao Senhor, but when this brother and sister confess your sin to you, Lord, que ele seja encorajado that this person can be encouraged a procurar outro irmão em to Cristo look for another brother or sister in Christ para confessar esse to pecado. confess this sin. De igual forma, eu peço ao Senhor Same way I ask you, God, que o Senhor nos dê maturidade that God gives us maturity e disposição and let us be able para ouvir a confissão dos nossos irmãos to hear the confession from our brothers and sisters, e que a gente supere a nossa idolatria pelo conforto, and we can fight against our idolatry of the comfort, para que a gente possa servir os nossos so we irmãos, can serve our brothers and sisters, orar com eles pray with them, e sermos parceiros uns dos outros and be partners one to another na nossa luta contra o in our pecado. fight against the sin. E que, se porventura há pessoas aqui And so please, God, if there que is ainda não one conheceu a person mensagem here do that Evangelho, doesn't know the message of the gospel, que o Senhor abra esses corações e essas mentes, please open their hearts and their minds e que eles possam entender so they can understand que o Senhor enviou Jesus that Cristo you, na cruz do Lord, Calvário sent Jesus Christ para libertá-los to put us free da condenação do from the pecado. condemnation of the sin. No nome de Jesus In é que nós Jesus' oramos. name, we adore you. Amém. He became sin, who knew no sin, that we might become His righteousness.